Muito boa tarde a todos que estão conectados conosco. Sejam muito bem-vindos ao segundo encontro do projeto Caminhos para a Transição Energética no Brasil, um projeto promovido pela Enel e desenvolvido pela Deloitte, com a participação de stakeholders no país. Gostaria de pedir a todos que mantenham sempre o microfone e câmera fechados durante a transmissão e na sessão de perguntas e respostas que teremos, aí sim, vocês podem utilizar o botão de reação, levantar a mão para fazer o seu comentário ou sua pergunta. Como apresentamos no nosso primeiro evento, nosso desafio é construir de forma colaborativa com todos vocês os direcionamentos que o nosso país precisa para acelerar uma transição energética justa. Para abrir o nosso evento, convido o nosso Country Manager da Enel no Brasil, Nicola Coutinho, para uma mensagem de boas-vindas e, na sequência, teremos um resumo das mesas de debate realizadas até agora e a apresentação do estudo por Guilherme Lockman, sócio para Power, Utilities and Renewables da Deloitte. Nicola, com você. Muito obrigado. Obrigado, Lincoln. Boa tarde a todas e todos, bem-vindos. É um prazer nos reunir outra vez nessa mesa, dando seguimento a um trabalho que acho está de verdade crescendo cada vez mais na direção de o que todos queremos, uma proposta de um caminho que possa levar Brasil ao objetivo que todos queremos, um net zero 2050. É um objetivo ambicioso, é um plano que tem que ser um plano de um país, não pode ser um plano de uma empresa, de uma entidade. Por isso, o que quero de verdade é agradecer e parabenizar todos pela contribuição a esse trabalho conjunto que estamos fazendo. Está saindo um trabalho, um plano que é resultado da contribuição de muitos stakeholders. Trabalharam já mais, como falou Lincoln, de 400 pessoas, 400 perspectivas diferentes, 400 experiências, 400 sensibilidades. Por isso, estamos certos que essa abertura, essa participação dá muito valor ao resultado que vamos a ter. E hoje, apesar que ainda não temos terminado já, é importante que a Deloitte nos vá apresentar os primeiros resultados, que são já na direção do que a gente gostaria de ver como resultado final. São muito interessantes. Eu tive uma preview, porém vou sem dúvida passo a passo com vocês a escutar, porque, gente, o resultado desse trabalho, a proposta que vai sair para um caminho que tem que ser também justo e tocar todas as áreas, eu acredito ser de extrema importância. É uma contribuição, é um presente que este grupo, com Deloitte que nos ajuda, grupo de stakeholder, vai dar ao país. E por isso, depois também temos que cuidar que esse plano seja uma contribuição recebida e uma contribuição trabalhada, que o mundo brasileiro possa ter em conta essa grande contribuição. Não quero agregar muito mais, eu fico aqui com vocês, escutando outra vez e à disposição, se no Q&A final acham que possa eu contribuir com alguma resposta ou algum comentário. Lincoln, é com você, acho que temos um vídeo. Obrigado, gente. Nicola, muito obrigado pelas suas palavras e pela sua presença aqui nesse nosso segundo encontro. Sim, vamos assistir agora um vídeo que mostra um resumo das 4 mesas de debate realizadas entre maio e junho. Vamos lá. Como governo, sociedade civil e empresas podem atuar juntos para desenhar os caminhos do Brasil rumo a uma sociedade sustentável e de baixo carbono? Acreditamos que a construção de um amanhã melhor só será possível com a participação de todos. Por isso, durante 3 meses, reunimos mais de 400 participantes no estudo Caminhos para a Transição Energética no Brasil, uma iniciativa Enel Brasil e Deloitte.
continuamos discutindo pontos estratégicos para acelerar a transição energética no Brasil. Uma transição justa para combater as mudanças climáticas. Juntos, iremos construir hoje um amanhã melhor. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de resumo das 4 mesas. Como o Nicola destacou, né, já são mais de 400 pessoas, então, de diversos setores, tanto público quanto privado. E para falar sobre como tem sido essa experiência até aqui, eu convido 2 dos nossos mediadores, né, que nos acompanharam nessas 4 mesas de debate. Convido o Ricardo Gedra, gerente de análise e informações ao mercado da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e Giovanni Machado, diretor da empresa de pesquisa energética. E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês, né? Peço para vocês abrirem aí a câmera e o microfone e faço a seguinte pergunta: como tem sido a experiência, né? Como foi a experiência da mesa de debate que vocês mediaram e qual a relevância, né, que vocês têm para, né, para convidar, para falar para as pessoas que nos assistem em participar dessa construção, dessa colaboração no sentido da transição energética, no sentido da economia de baixo carbono aqui no nosso país. Por favor, Ricardo e depois Giovanni, podemos fazer essa ordem? Claro, perfeitamente. Obrigado. Lincoln, muito obrigado. Um prazer poder colaborar com esse evento tão rico e num fórum tão qualificado como esse, com profissionais aí muito capacitados desse nosso setor. Lincoln, de fato, eu participei da mesa de debate do Desafio da Indústria do Hidrogênio, setores de difícil descarbonização, e foi um debate muito rico, uma ótima introdução aí feita pela Deloitte, um grande apoio da Enel nesse desenvolvimento, muito participativo, todas as pessoas puderam contribuir, opinar e, de fato, foram colocadas muitas contribuições, o que demonstra como, de fato, este é um tema relevante. Tão relevante que, inclusive, ele até transcendeu um pouco do que era exatamente o foco hidrogênio desta mesa, mas totalmente dentro do contexto da transição energética, como foi abordado também conceitos de economia circular, economia de baixo carbono, de uma forma geral, que são temas que fazem parte dessa transição, geração de energia limpa e renovável, e, de fato, foi mergulhado aí no tema do hidrogênio, que era o propósito desta mesa, o hidrogênio como um vetor aí energético para descarbonização, especialmente em setores de difícil descarbonização, e foi abordado, então, a indústria de fertilizantes, que já usa bastante, né, o hidrogênio para produção de amônia, que é um fertilizante, outros. Agora, evidentemente, esse uso da forma como é atual dos últimos anos não é uma forma limpa e busca-se, então, formas alternativas para que reduza o conteúdo de carbono final, né, no balanço de toda essa produção. Também foi abordado aí o setor metalúrgico, de uma forma geral, que também tem uma demanda bastante significativa, que já usa hoje, indústria química e metalúrgica, que já usa esse insumo hoje, mas produzido também por meio de cadeias produtivas que têm emissão, e foi avaliado aí formas ou de alterar a rota produtiva ou de capturar o CO2 usando a rota atual. E também o transporte pesado, né, que é onde tem mais potencial, aí sim como um combustível alternativo aos atuais. Então, esse foi um ponto colocado, o transporte pesado, tanto o transporte rodoviário pesado, como aviação, transporte marítimo, né? E dentro desse contexto do transporte marítimo, não só o próprio transporte em si, mas também a exportação do hidrogênio foi debatido, né? Como levar esse hidrogênio até fora do país, também com o cuidado de que toda a cadeia produtiva seja uma cadeia limpa, que é um grande desafio, que tem grandes estudos nesse sentido, e o próprio custo da produção do hidrogênio em si, que esse é um elemento chave atualmente para que seja possível viabilizar a sua grande ampliação. Então, esses foram os pontos principais que foram abordados aí nesse evento.
E que você falou em relação à relevância, né? Esse é um elemento chave para a transição energética, que está sendo potencializado até por conta de toda a situação difícil que está passando lá pelo conflito da Ucrânia com a Rússia, que a Europa toda está numa situação da dependência do combustível fóssil russo, buscando essa independência, e o hidrogênio ele é um combustível que vai contribuir, dentre, obviamente, várias outras iniciativas para reduzir essa dependência, e além do fato de que ele é dependente dessa situação específica, mas que ela é relevante, ele é um combustível, ele é um meio de transporte energético importante para setores, como a gente comentou aí, o transporte marítimo e também o aéreo, que em algumas situações seria difícil, com as tecnologias que conhecemos hoje, seria difícil achar uma forma de descarbonizá-lo, e o hidrogênio pode ser uma maneira, ou seja, ele é uma saída para setores que, de fato, buscam se descarbonizar, mas que, pelas tecnologias atuais, não teriam como, mas tem o hidrogênio, que ele acaba sendo uma alternativa para isso, ou seja, contribui muito para o propósito aqui de todo esse trabalho, que é a transição energética. Então, esse foi um balanço geral da mesa que eu participei, bastante rica. Obrigado, Ricardo. Giovanni. Obrigado, Lincoln. Uma mensagem aqui, fiquei um pouco perdido. Mas obrigado, Lincoln. A mesa que eu participei foi logo, se eu não me engano, a primeira, né, que abordou o futuro da matriz elétrica e energética, armazenamento e combustíveis fósseis. Teve uma apresentação, inicialmente, do Guilherme, né, Lockman, da Deloitte, mostrando, né, uma primeira abordagem, os primeiros resultados do estudo, né, do caminhos para a transição energética, e foi muito interessante. Primeiro, já uma abordagem mais geral de matriz energética, mas mostrando um processo nessa transição energética de tendência à eletrificação dessa matriz energética primária, e alguns aspectos do ritmo, né, de disseminação desse processo, né? Eu destacaria nessa discussão, né, alguns pontos que a gente debateu, né? Por um lado, a questão da diversidade de situações, né? Então, nem todas as empresas têm porte financeiro e condições de fazer a migração rapidamente. Algumas empresas têm, vamos dizer assim, custo afundado em processos que só ao final da vida útil que você vai converter, né? Então, embora marginalmente, né, os investimentos busquem um processo de eletrificação, essa vai ser a tendência da expansão, mas, por outro lado, algumas empresas não conseguem migrar imediatamente e começam a buscar formas híbridas. Além disso, tem outras empresas com portes diferentes que vão buscar soluções distintas de descarbonização, embora reconhecendo aí o destaque principal para justamente um processo de eletrificação, sobretudo baseado nas novas renováveis, um papel importante do armazenamento, né, de energia, não só bateria, mas também, como o Gedra falou antes de mim, né, o hidrogênio, né, o hidrogênio de baixo carbono, em particular o verde, com potencial enorme para os setores de difícil abatimento de emissões. A gente entrou em algumas discussões interessantes, mais gerais, né, porque tem outras contas que não é energia, né, outras rubricas que precisam descarbonizar também. Então, houve uma discussão sobre aspectos metodológicos, sobre uso do solo, ciclo de vida na avaliação. Então, acho que foram discussões ricas que a gente teve. Um outro ponto importante também, que foi muito discutido nessa primeira mesa, foi a questão das soluções híbridas, né?
Então, como forma até de acelerar a entrada de novas tecnologias, né? Então, um outro ponto que eu vejo aqui nas minhas anotações que foi muito destacado foi o papel das cidades, né? Dado que boa parte do consumo de energia, né, acontece nas cidades, 70% foi destacado pelo Carlos Alexandre, nas discussões, e também outros pontos, como o Carlos Dornelas, por exemplo, destacou a questão do papel do mercado de carbono, não só como diferenciador de preços, né, dando, vamos dizer assim, um prêmio de qualidade para as renováveis e para fontes de baixo carbono, mas também como forma de compensação daqueles setores que não conseguissem, pelo menos no curto e no médio prazo, fazerem a migração para essas fontes de mais baixo carbono. Para finalizar, eu vejo aqui uma discussão que aconteceu também sobre o papel da questão da tributação e para acelerar esse processo de internalização das externalidades ambientais nesse processo decisório da transição energética. Acho que com isso eu acho que eu resumo já os pontos, Lincoln. Te devolvo a palavra. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Ricardo. De fato, para vocês verem alguns exemplos, né, de tópicos que foram abordados, um resumo muito bem feito. Obrigado, Giovanni, mais uma vez aqui pela sua participação, e Ricardo também. E já fica aqui né, o convite, né, para que vocês possam participar dos debates conosco e possam convidar também outras partes interessadas no tema de transição energética a compartilhar suas visões, seus dados, seus estudos, né, que quanto maior a colaboração, melhor a qualidade do produto final desse estudo. Aproveito então, voltando aqui à nossa agenda, nossa apresentação, eu passo a palavra agora para Guilherme Lockman, sócio da Deloitte, que vai nos dar os resultados, né, vai nos apresentar os resultados preliminares do estudo diante, né, desses outputs, né, de tudo que foi construído, de tudo que foi debatido, quais são os resultados preliminares, né, apresentando para vocês e colocando sobre a mesa para discussão. Com você, Guilherme. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu quero aqui manifestar o meu apreço, a questão toda da presença aí de todos vocês. Ao longo dos roundtables foi fantástico a possibilidade de interagir e passar diversas informações entre nós. É claro para nós a dinâmica dessa questão da transição energética no Brasil e a necessidade de fazer isso. Então, para nós apoiar aí a Enel nessa iniciativa, para nós tem sido um privilégio. Só para que possam entender um pouquinho mais do contexto, a Deloitte tem apoiado nessas visões em outros países, junto com a Enel, né? Fizemos essa mesma visão na Argentina, no Peru, Costa Rica, Guatemala, Nicarágua, entre outros. Então, poder ter esse protagonismo também nas discussões no Brasil, para nós, é uma alegria muito grande. Vamos passar aqui a apresentação, eu vou agradecendo a Jaqueline aqui. Duas pessoas importantíssimas para nós durante esse evento é a Jaqueline, que vai passar os slides para nós, e o Paulo, que está fazendo aqui o Libras. Agradeço já de antemão o papel dele aqui também, trazendo ainda mais inclusão para o nosso webinar. Aqui, para vocês entenderem um pouco da dinâmica do cronograma desse estudo, onde a gente já teve o primeiro webinar ali em abril, e agora estamos nesse ponto 2 ali, início de julho, e já faço aqui o convite para 2 eventos que ainda existirão aqui para frente. A gente ainda tem uma dinâmica de discussão sobre o que a gente está chamando de mesa agro, no sentido de trazer ainda mais
fomento a como fazer esse processo de transição energética dentro do agribusiness, e também já preparando vocês e convidando vocês que estão aqui, e que vocês possam também estender esse convite a outros interessados para o nosso webinar número 3, que a gente vai ter entre o final de agosto e início de setembro. Estamos só fechando essa data, ela ainda não está totalmente fechada, e a gente tem a intenção de fazê-la híbrida, né? Presencial, provavelmente em São Paulo. Então, você que está naquela localidade e queira já fique antenado, porque a gente vai estar fazendo a divulgação dessa data e queremos contar com a presença de vocês lá, e vai ser um momento bastante bacana para a conclusão desse estudo, que não para por aí. Esse estudo ele vai ser colocado à disposição de todos, mas a dinâmica de fomento, de discussão e de apoio a esse caminho para a transição energética vai continuar existindo e vai ser parte integrante do nosso dia a dia. Então, é importante ressaltar que o papel da Deloitte neste contexto é efetivamente mostrar para vocês como que nós premissamos diversos fatores, seja na projeção para 2030, para 2050, usando de vários elementos que são de mercado, a questão do PDE e todas as medidas que já existem de mitigação num cenário de referência dos estudos existentes para redução dos níveis de emissão de gases de efeito estufa, e um cenário alternativo na visão da Deloitte, junto com a Enel, no trabalho de como que, com o incentivo, com a preparação, a gente pode caminhar para um net zero. Não que vocês vão ver ao longo da minha apresentação, e já fazendo um spoilerzinho, a gente ainda vai precisar trabalhar e ouvir de vocês ações que podem ainda serem alcançadas adicionalmente, pelo desafio que é de chegar ao net zero. Então, eu vou aqui apresentar para vocês, ao longo das próximas 20, 25 minutos, um pouco de como que está se comportando esse estudo. São resultados ainda preliminares, a gente ainda tem mais discussões para serem realizadas para chegarmos naquele terceiro webinar com uma visão mais completa, uma visão mais definitiva. Então, aqui ainda cabe bastante do input de vocês, e aí a parte final desse nosso segundo webinar vai ser exatamente já para contar com perguntas, questionamentos ou colocações para ainda melhorar, aprimorar essa visão, porque tudo se estabelece de como que a gente, apesar de não ter bola de cristal, a gente ainda faz as projeções com base em estudos sólidos, mas sempre sabendo que isso pode, a cada momento, pode ser alterado, né? Eu brinquei nas minhas discussões com o Lincoln, que em 2030 a gente ainda vai estar por aí para ver se a gente acertou. Mas 2050 não, né? 2050 eu espero já estar em outra expectativa, então talvez não vá ser cobrado. Pô, Guilherme, lá em 2021 você falou isso para 2050. Eu não sei, espero ainda estar vivo, mas não estarei provavelmente nessa posição, apesar de ser um grande entusiasta no processo todo de sustentabilidade. Eu espero que outras gerações nós possamos cada vez mais aprimorar, e eu vejo isso nos meus filhos, de como que a gente pode cada vez mais evoluir essa discussão. Quiçá eu tivesse, quando eu tenho um filho de 15 e outro de 10, quiçá eu com 15 anos já tivesse sido impulsionado para os temas de sustentabilidade, como eles já são. Eu percebo na escola, em outros fóruns, como que essa nova geração já vem crescendo sob esse contexto. E aí o estudo também ele termina falando de uma análise de custo-benefício. Um ponto importante que talvez a gente hoje não vai esmiuçar, mas a gente quer chegar no final, é também análises financeiras, né? Não somente qualitativas, não somente utilizando de premissas e de percentuais e de alcanços que a gente quer de redução dos gases de efeito estufa, mas também de como isso potencializa, seja o PIB, seja o investimento social e outros paradigmas que a gente vai querer evoluir na discussão também para o terceiro webinar. Aqui alguns drivers primários deste modelo. Vocês podem ver aqui, eu não vou esmiuçar cada detalhe, mas para vocês entenderem que existem esses drivers e indicadores que estão sendo estabelecidos nas projeções 2030, 2040, 2050, com um ano base em 2019. O modelo estabelece o ano base de 2019, onde os dados estão mais digamos assim, auditados, né? Mais garantidos ali.
Então, a gente fala, seja da população brasileira, das residências, do PIB real, a indústria de valor agregado bruto, PIB per capita e por aí vai. Então, alguns desses números foram utilizados para a gente poder premissar para as análises seguintes que vocês vão ver da questão da eletrificação, a questão dos combustíveis, redução dos combustíveis fósseis e por aí vai. Então, nessa transição para uma economia de baixo carbono, gente, algumas mensagens que esse slide procura trazer aqui. Aqui é um pouco da visão da curva de referência, que é a primeira cinza, e a verde, que é a busca por esse cenário que o estudo da Deloitte, esses resultados preliminares e também fomentados pelas discussões do João Tembles anteriores, apresenta aqui para vocês. Então, como vocês podem ver, a gente sai de uma base das emissões líquidas do gás de efeito estufa em tonelada de CO2, megatonelada de CO2, estamos ali em 2019 em 1.167, e aí a curva ascendente do cenário de referência e depois criando um plano, e no caso dos cenários da Deloitte, onde você vê já a partir de 2025 uma redução. E é interessante notar alguns elementos aqui, né, já na visão, já na projeção para 2030 e na projeção de 2050. Por exemplo, era a expectativa para 2050 chegarmos no net zero. E aqui você vê que mesmo colocando as premissas estabelecidas de eletrificação, a transformação da nossa matriz energética, a gente não chega no zero. A gente está ali na parte de emissões líquidas, a gente bate 367. Então, só aí você vê que tem um esforço adicional a ser feito, né? O modelo ainda não conseguiu chegar no zero. E a gente precisa fomentar as discussões, quais premissas a gente conseguiria alcançar para chegar nesse zero. Então, tem um trabalho ainda a ser feito e uma discussão importante. Então, é interessante também perceber que o cenário 1, ali em 2030, a gente estabelece e bate ali a questão da NDC para 2030, também a gente bate ali bem parecido dos mesmos números. Mas a redução, como vocês veem, sobre o cenário de referência, é uma redução para 2030 de 43% e para 2050 de 85%. Bastante significativo, mas não a ponto de chegar a net zero. Aqui, gente, a gente mostra um pouquinho também, e vocês vão ver que ao longo dos slides eu sempre vou fazer esse comparativo do modelo de referência e o modelo do cenário do estudo da Deloitte, que a gente está chamando aqui de cenário 1. Então, existem os parâmetros do referência atrelados ao cenário 1, no caso, nas emissões do setor de energia. Vocês veem que em 2032 aparecem números mais significativos do que aqueles que o cenário nosso do estudo procura reduzir, né? Hoje estamos numa referência no ano base de 2019 em 385, e aí a busca para que 2050 isso se reduza, né? Utilizando, obviamente, de fontes renováveis. A eletrificação de usos finais com percentuais mais agressivos. No modelo de referência, vocês veem o percentual de 24 e de 30 para 2050, e no cenário da Deloitte, de 26 a 43, onde busca cada vez mais a eletrificação como base da sustentação desse caminho para a transição energética. Então, no que diz respeito à capacidade instalada de energia renovável, vocês veem os percentuais que estão sendo utilizados dentro desse estudo para que a gente possa chegar em 2050 no universo brasileiro, no modelo energético brasileiro, ao ponto de chegar a 91%. A gente vai ter ainda sempre algo não renovável por segurança do sistema, natural, mas que esse percentual cada vez seja mais reduzido. A geração de energia não renovável, aqui em terawatts-hora, vocês veem os números que estão sendo estabelecidos também no estudo, e um pouco da participação no mercado de veículos elétricos, aqui considera também os carros híbridos, e as pessoas que participaram do Roundtable já eventualmente estão cansadas de me ouvir da minha alegria de que nesse ano de 2022 eu adquiri um carro híbrido e estou muito satisfeito, né? Se quiserem depois offline perguntar, porque eu fiz um estudo amplo para poder chegar no modelo, na questão do custo-benefício, eu posso compartilhar, vai ser um prazer, mas é um primeiro passo na minha vida pessoal, na pessoa física, contribuindo um pouco para que esses percentuais sejam estabelecidos. Eu acho que
numa dinâmica dessa, todos nós temos que realizar esse tipo de esforço. E eu vejo também, por exemplo, de como que isso contagiou até a minha família, né? Poder falar disso, de como que eu via isso como importância, como era significativo, isso já começou a contagiar positivamente as pessoas ao redor, e eu aqui partilho com vocês e que espero poder contagiar positivamente ainda mais e transfiro aqui para vocês. Eu tenho certeza que a gente caminha para essa direção. Aqui um pouquinho mais do detalhe dessa questão dos carros elétricos em milhões, né? E também a visão de motos elétricas, então um pouco dessa dinâmica de como que a gente está visualizando a frota brasileira e a dinâmica dessa frota brasileira. E aí vocês veem que os estudos, os cenários que a gente está colocando para a Deloitte um pouco mais incentivados ali para que a gente possa caminhar e chegar nos percentuais que desejamos. Então, vocês veem ali a quantidade disso. E também um pouco da visão do hidrogênio verde, né? De como que isso vai ser relevante também, o hidrogênio trazendo um papel importante para nós, seja na questão do setor industrial, setor de transporte. Ninguém aqui contesta o quão relevante vai ser a discussão, o fomento, o subsídio e toda a dinâmica que existe em cima desse tema. Aqui, gente, um pouco desse modelo de energia para 2050, e a gente faz aqui, aqui já olhando para 2050 e como que a gente enxerga dentro dos dois cenários, o cenário de referência e o cenário da Deloitte, como que as diferentes políticas públicas vão alcançar. A gente precisa fomentar para a redução, né, a questão da descarbonização efetiva em cima de cada um dos setores. Então, vocês veem, por exemplo, começar aqui pelo meio, né, onde você vê lá a pecuária, a questão do uso da terra, que são hoje valores bastante relevantes na emissão de gases de efeito estufa, como que a gente precisa trabalhar para reduzi-los e efetivamente até colocar eles numa posição negativa para que a gente possa contribuir e chegar no desejado net zero. Então, seja na parte residencial, na agricultura, na indústria, no transporte, vocês vão ver o desafio que temos, percentualmente falando, para essas reduções acontecerem. E a gente vai falar aqui para os próximos slides um pouco dessa dinâmica de cada setor. Então, aqui é só uma visão mais geral para vocês entenderem como que o estudo se comporta para essas dinâmicas. Relembrando que aqui é o cenário de 2019, o modelo base, para onde nós queremos chegar em 2050, tá bom? Então, esses são os percentuais do tempo, não é entre os cenários, não. É do tempo de 2019 a 2050, só para não deixar nenhuma dúvida. Muito bem, aqui é relevante também a dinâmica da substituição de combustível, né, nesse processo de descarbonização. Assim como eu mencionei o fato de buscar cada vez menos consumir gasolina, no caso meu, né, específico, de pessoa física, um pouco da dinâmica que a gente enxerga do nosso consumo dos derivados de petróleo e outros aqui, gás natural, entre os dois cenários, o cenário de referência e o cenário do estudo da Deloitte, de como que se estabelece de 2019 até 2050. Então, você vê no cenário de referência, fazer já aqui uma chamada pública para vocês perceberem que de um cenário para o outro aparece a visão do hidrogênio, que não está no cenário de referência e já aparece no cenário da Deloitte como buscando em 2050 ser algo relevante ao ponto de estar em 8% desse consumo. Então, outros itens, né, seja a parte principalmente de derivado de petróleo, caindo de um percentual no cenário de referência de 48% para 28%. E também um pouco mais da eletrificação, né? O verde ali, o que está lá embaixo, potencializar essa eletrificação, saindo de patamares hoje de 20%, e que no cenário de referência aparece como um acréscimo de 10%, né? Indo para um patamar de 30%, no estudo desse cenário 1, no qual a Deloitte vem desenvolvendo em parceria com a Enel, chegando a 43%. Então, esses são os números mais relevantes aqui. Você vê um achatamento do cinza e uma ampliação do verde claro, que é o principal fator desse processo de descarbonização.
e o hidrogênio também passando a ter uma relevância ali. São as principais modificações do número para que a gente possa caminhar ainda mais agressivamente para o net zero. Aqui só um pouco das curvas estabelecidas no estudo. A gente tem a parceria e uma ferramenta que recebe diversos desses inputs e que alimenta esse estudo. E então aqui tem um pouco do consumo final de alguns dessas fontes de energia. Então você vê ali a curva do gás natural, onde vai chegar um momento ali por 2040 para 2050, onde vai ter uma curva, se procura ter uma curva significativa de decréscimo no uso do gás natural, em termos de megatoneladas de emissão. No caso do diesel, um pouco mais flat, né? No cenário de referência, você até tinha uma dinâmica crescente, não muito grande, tênue, que esse gráfico aqui mais à direita de vocês no alto, mas no cenário Deloitte já um plano maior ao longo dos anos, né? Se mantendo ali um consumo específico. A gasolina, a gente ainda vai conviver com ela, e aí tem uma curva que ainda tem uma ascendência para depois ter uma queda, né? Ainda tem essa dinâmica. E um pouco, e aqui abro depois para qualquer tipo de questionamento, existe aí uma dinâmica que se vê para o bioetanol, onde, como ele não é onde nós queremos caminhar, e sim a eletrificação da frota, o bioetanol ainda tem um crescimento no curto prazo, com depois um decréscimo no longo prazo no seu consumo, né? Então, aqui é a dinâmica dessa questão de combustível e o uso dele. Aqui a gente já vê, aqui, eu tenho certeza que esse público aqui, eu não quero absolutamente ficar, como a gente gosta de dizer aqui no Brasil, chovendo no molhado, né? A gente tem um pouco da dinâmica de geração de eletricidade. A nossa matriz elétrica ela é muito favorável. Eu tenho o privilégio de liderar o setor de Power Utilities and Renewables no Brasil, e é bem interessante. Eu acho que vocês já passaram por experiências próprias quando a gente vai conversar com pares do setor elétrico de outros países e a gente esmiuça um pouco da dinâmica da nossa matriz energética e de geração elétrica, o quanto somos baseados em energia renovável, considerando as usinas hidrelétricas, todo o river basin que temos, né, como país, algo que realmente é uma bênção de Deus para nós, sem entrar nos aspectos mais ligados à questão das usinas com reservatório, não vou entrar nesse mérito, mas a questão de como que a matriz em si é limpa, né, com base nos nossos rios, o sol que Deus nos deu bastante no nosso país e os ventos, então essa dinâmica cada vez mais crescente estabelece uma matriz de geração elétrica positiva para nós. Então, é um pouco desta dinâmica que existe no cenário de referência e um pouco a distribuição disso, considerando no estudo da Deloitte, vocês já podem perceber aí a quantidade de terawatt-horas que a gente entende e projeta para 2050 para o crescimento da geração elétrica brasileira. A gente hoje tem aqui o Giovanni da EPE, que faz um trabalho maravilhoso. Eu sempre estou lá consultando os estudos da EPE e como que eles estudam e vislumbram o futuro energético brasileiro, e eu não me canso de, a todo momento, dizer do papel relevante que eles têm e como que a dinâmica do setor elétrico ele estabelece o fomento, estabelece a dinâmica de crescimento do PIB brasileiro, da economia brasileira. Se queremos ser uma potência econômica global, o setor elétrico tem que estar sempre à frente, né, nessa dinâmica para poder gerar a energia desse crescimento. Não podemos, de maneira alguma, aqui, como representantes desse setor ímpar, de ser gargalo, e se não tivermos a atenção, poderia acontecer, eu falo de uma forma totalmente num futuro imperfeito, porque o trabalho zeloso que é feito pela EPE e por outros organismos para que a dinâmica de oferta, né, seja sempre garantida. Então, a gente vê aqui a dinâmica, por exemplo, das usinas eólicas,
cada vez mais crescente, a solar, outras energias renováveis também ganhando protagonismo, e a hidrelétrica se mantendo com uma base importante da nossa dinâmica de eletricidade. Mas querendo e trazendo à luz, principalmente nessa busca do nosso estudo aqui, de que a térmica fica sempre num patamar só para um pedaço da segurança energética e que isso não crie uma relevância como hoje possui, e ela ganhe, ela fica ali flat em termos gerais e percentualmente até cai. Aqui eu falo um pouquinho dessa geração para cobrir essa demanda máxima, a cobertura de demanda, né? Então, você tem ali o cenário de referência no sentido de ter 175 gigawatts em 2050 e o cenário da Deloitte já projetando 211 gigawatts, com o crescimento de alguns desses fatores, e tem uma dinâmica também necessária no investimento de baterias, né? Na questão que a bateria entra também significativamente nesse processo de termos aí a eficiência nos custos, o investimento em baterias, a gente vê também o quanto que o custo da bateria vem crescendo ao longo do período, assim como existiu na tecnologia eólica e solar, quer dizer, o custo para você implementar essas tecnologias vem diminuindo a cada vez mais. É natural do processo de avanço tecnológico, seja ele qual for. E também há uma busca por promover a questão de tarifas dinâmicas, tarifas por tempo de utilização, para dar um sinal de preço correto aí aos consumidores, que é necessário para que a gente possa ter também um preço justo a esse megawatt-hora aí, né, nos anos vindouros. Eu costumo também sempre compartilhar um pouco da experiência porque a experiência Brasil, aqueles que já tiveram o privilégio de caminhar esse Brasil de aspecto continental, né? E eu já tive o privilégio de servir como consultor às distribuidoras e também empresas geradoras e transmissoras no norte e nordeste do nosso país, mas principalmente quando a gente fala de norte, como que é algo bastante diferente, né? Uma coisa é você distribuir energia nos grandes centros do sudeste do país. Outra coisa é você abastecer de energia as comunidades ribeirinhas do Amazonas, do Tapajós e outras situações, né? Alguns dos sistemas ainda isolados, a dinâmica que isso existe nesses rincões do nosso país é um desafio de nós, como setor, a também entender como que a gente pode ser mais eficiente, como a gente pode fazer uma cobertura mais interessante para o futuro da nossa nação em termos de uso da energia e uso do combustível. Então, é um chamamento aí às discussões. Eu já tive discussões bastante ricas sobre esse aspecto, mas a verdade é que a gente não pode simplesmente considerar essas bases como é assim e sempre vai ser assim. Não. A gente vai precisar sempre evoluir a discussão e como fazer um melhor uso da energia, não importa onde, não importa como. Aqui um pouquinho da visão dos investimentos em linhas de transmissão de energia, né? Nós estamos aí há dias acabou de acontecer um leilão de transmissão super bem sucedido, onde e a dinâmica, né, cada vez mais crescente de trazer cada vez mais segurança ao nosso sistema, trazendo capilaridade, trazendo eficiência a esse processo e todo o investimento necessário, né, enorme de bilhões de dólares nos próximos 30 anos para que a gente possa chegar a patamares importantes. É interessante mostrar que o estudo que a Deloitte está colocando, ela se baseia em cima desses fatores e a gente se assemelha muito ao PDE para 2031. Nós estamos mais o estudo da Deloitte, né? Os resultados preliminares mostram aí um cenário onde a gente teria algo em torno de 34 mil quilômetros, aproximadamente 34 mil quilômetros de malha de transmissão e de investimento. E o PDE também está muito parecido com 35 mil quilômetros e 100,7 bi de investimento. Então, se assemelha muito. E, obviamente, o PDE faz parte, né, como input dos nossos estudos e fortalecendo isso de que a gente está muito aderente a essa visão
principalmente no que tange à transmissão. Agora a gente tem uma fase final aqui, onde eu vou entrar em cada um dos setores e mostrando para vocês um pouco de como a gente enxerga essas emissões de CO2 sendo reduzidas entre a visão dos cenários ao longo dos anos, principalmente no ano, assim, saindo do ano base de 2019, e como o estudo encabeça aqui a visão de 2030, 2050, à luz do que a gente acabou de discutir, o impacto em cada um dos setores. Então, na questão do transporte, a gente já estabelece uma redução em 2030 de 7%, mas uma busca por redução significativa entre os cenários de 58%. Né? Então, você vê que desassocia bastante em cima das dinâmicas e políticas que precisam ser estabelecidas, os investimentos que precisam ser colocados para a redução dessas emissões de CO2. A gente entende que, uma vez promovendo essas políticas, essas dinâmicas, onde cada uma das empresas vão ter papéis importantíssimos, e a nossa consciência, né, de todos aqui participantes, na busca por esse processo de descarbonização. Então, a eletrificação, obviamente, da mobilidade, como principalmente transporte, a mudança do modal de transporte também, usando o transporte público, e a introdução de hidrogênio verde são pilares importantes para esses consumos reduzirem, né? O consumo de energia, aumentar, mas as emissões de CO2 reduzirem. Então, vocês veem aí através dos dois cenários. E aqui um pouco da dispersão também no segundo gráfico, só, gente, pode voltar só rapidinho, só para as pessoas entenderem um pouco da dinâmica. Um é a dinâmica de crescimento, aliás, de redução das emissões através do estudo que a Deloitte está fazendo em parceria com a Enel, e o segundo gráfico sempre mostrando o consumo final de energia nesse setor e a distribuição dele em cima da eletrificação, derivados de petróleo e gás natural, e no caso aqui hidrogênio também, que a gente já falou da relevância dele. Pode passar para o próximo setor, Jaqueline, que é o setor industrial. Então, aqui vocês veem um pouco de como que se estabelece, né, pulando aqui já para o segundo, vocês veem a redução do cenário de 75 para chegar em 2050 é relevante, e para isso vai precisar do hidrogênio, vai precisar ainda mais da eletrificação dentro do setor industrial, e aí vocês veem que derivado de petróleo reduz significativamente. E biomassa passa a representar também significativamente em 2050 também ali no mesmo patamar da eletrificação. Então, ali no que tange a 45 megatoneladas aí de emissão. Pode passar, Jaqueline. Não que eu esteja preocupado com o tempo, mas a gente quer também ouvir um pouco de vocês. A gente vai ter um momento de Q&A e aqui deixar claro também para todos que esse material ele tem não só o vídeo aqui vai ser disponibilizado em momento oportuno, mas também o material vai poder ser de consulta de vocês a qualquer momento. Aqui, então, no setor agrícola, o quanto que a gente enxerga o potencial em cima do cenário de referência de melhoria na redução de emissões, com uma redução até 2050 de até 88% ao cenário de referência, e o consumo final sempre estabelecendo uma redução significativa do derivado de petróleo para o beneficiamento aí de biomassa e também da eletrificação, e as recomendações para chegar a isso, o crescimento moderado da área plantada, com a limitação geográfica, a eletrificação das máquinas agrícolas e a substituição genuína do combustível utilizado no processo agrícola. Aqui na visão residencial, também um potencial significativo para 2050, né? Ali em 2030 o estudo ainda estabelece números muito parecidos com o cenário de referência, mas com um boom até 2050, porque a busca é cada vez mais um aumento da cota de eletrodoméstico para aquecimento da água, cozedura, incentivando também a transferência de tecnologias para uso extensivo de tecnologias elétricas. Por exemplo, na minha casa, o forno meu já é elétrico, eu já não consumo gás de cozinha para o forno. Então, são situações como essa que eu acho que vão cada vez mais ser normal na vida do cidadão, no caso aí desse setor residencial,
e, obviamente, a substituição da iluminação tradicional. É engraçado, porque eu gosto muito de contar história, e gosto de contar histórias que acontecem em casa, mas esse final de semana, parte do meu sábado foi trocar. Eu ainda tinha, gente, aquelas lâmpadas dicróicas, que consomem uma barbaridade, eu pude trocar elas por LED. Então, até lá em casa ainda tem trabalho para fazer. Então, se eu tenho trabalho para fazer, não tenho dúvida que você pode refletir e vai chegar em algo similar. Dá uma olhada na sua casa se ainda não tem espaço para colocar mais LED ainda. Então, gente, apesar do aumento do consumo final de energia, cada vez mais a eletrificação e a redução da biomassa e do derivado de petróleo nesse mix de energia no setor residencial. Vamos para o próximo. Aqui no caso do setor comercial e público, aqui a gente vê a questão... Aí a gente está falando com números de milhões diferentes dos anteriores, mas que o consumo final esteja cada vez mais com base na eletricidade e também o derivado de petróleo não signifique de forma significativa. De novo, muito parecido com a questão do residencial, as mesmas recomendações são estabelecidas aqui conforme o anterior. Pode passar para o próximo, por favor? E aí a questão do setor não energético, esse é o último setor que a gente tem aqui, que estabelece a parte de pecuária, o uso do solo, a mudança do uso do solo também em civicultura, resíduos e emissões fugitivas, as recomendações na pecuária de boas práticas no processo e programas públicos de extensão rural, né, a opção de mitigação do sistema para abranger cada vez mais essa percepção. O uso do solo também, a gente precisa ter uma discussão séria sobre a redução do desmatamento, a promoção do aumento das áreas de plantações florestais. Aqui, Lincoln, eu já passei para você, mas se você me permite uma propaganda, a Deloitte desde 2016 é Net Zero, né? A gente tem esse... somos, assim, para fazer uma propaganda e para dar orgulho aqui a nós brasileiros, foi a primeira firma membro da Deloitte, o primeiro país dos 150 países da Deloitte que é Net Zero, em 2016, e a gente vem sendo, e a gente quer agora ser negativo. E o segundo estabelecimento, e tem a ver com a questão do uso do solo, é que a gente passou a ter em agora perdi o município, Santa Bárbara da Grama, São João da Grama, é um município aqui do interior de São Paulo, onde a gente está criando a Floresta Deloitte. 15 mil mudas ano que estão sendo plantadas para os próximos 5 anos. Eu espero ter acertado o número. A gente vai ter uma floresta chamada Nossa, da Deloitte, que é a busca por esse processo de replantio e de busca. E a gente está tentando fazer a nossa parte aí. E a gente percebe muitos dos nossos clientes achando bacana a iniciativa e, de repente, indo na mesma direção. A parte de resíduos também, as construções de aterro sanitário, a melhoria na gestão de resíduos também é algo significativo para que a gente possa também fazer as reduções necessárias a esse setor não energético. Pode passar, por favor, Jaqueline. Estamos caminhando para o final aqui da nossa apresentação para poder dar o tempo necessário que for para esses momentos de Q&A. Aqui, esse caminho para uma transição justa, e a gente tem que sempre relembrar que a gente aqui é signatário do Acordo de Paris, na transição rápida e equitativa para os trabalhadores, essa transição de busca de prosperidade também, não somente com uma visão saindo do modelo, né? Eu que sou empresário, eu que sou sócio de uma empresa com posição global, sair daquele modelo antigo de o olhar do financeiro, mas de como que a gente impacta a sociedade positivamente, como que a gente olha para as questões de políticas ESG, de trazer cada vez mais emprego, que todo esse incentivo, todas essas dinâmicas, sejam elas públicas ou privadas, possam ainda assim levar impacto direto à população, seja através de empregos conquistados e com propósito, empregos em que a pessoa percebe o quanto ela está sendo parte integrante, parte integrante protagonista nesse caminho para uma dinâmica olhando para o nosso planeta, para a saúde do nosso planeta, né? Então, é uma dinâmica cada vez mais importante. A participação também
cada vez mais relevante das mulheres na força de trabalho do nosso setor de energia. A gente percebe cada vez mais o acréscimo, a gente vê nas mídias sociais e a busca por cada vez mais um protagonismo de diversidade, né? Da busca por diversidade. Aqui na Deloitte a gente leva isso muito a sério, é um dos nossos pilares do propósito da Deloitte como empresa para os seus profissionais e também na dinâmica com os nossos clientes. E a gente vê isso de forma muito clara como algo que é um diferencial. Então, recomendações que a gente está trazendo dentro do estudo de apoiar a adoção de tecnologias para a eletrificação, gerenciar esses negócios, as oportunidades, buscar combater a pobreza energética, promover a alocação justa dos custos de transição, para que a gente possa caminhar conscientes e reconhecendo da importância desse caminho. Né? Não seja algo simplesmente sendo levado por uma turba, mas sendo consciente, caminhando e fazendo suas ações para esse caminho, e não sendo levado por ele. E aqui eu vejo claramente tanto a Enel e a Deloitte fazendo um papel de buscar estar ajudando a pavimentar esse caminho, que é esse o objetivo do estudo, e a gente, desde então, vem só agradecendo toda a colaboração que a gente tem recebido, as participações de vocês têm sido importantíssimas, né? A gente aqui quer, na realidade, todo momento se diminuir para que vocês possam se ver nesse estudo, possam gerar inputs que vão efetivamente aparecer nesse estudo. Então, pode passar, Jaqueline, que a gente já está caminhando aqui para o final, e esse é a visão dos próximos passos, isso eu vou terminar por aqui, onde essa coleta de dados e essa análise de dados tem sido feita de forma contínua, olhando os dados existentes, seja da Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima, todos esses cenários que a gente tem desenvolvido e os modelos que têm recebido o input de vocês, definindo essas hipóteses, executando esse modelo, desenvolvendo recomendações, e analisar e validar esses resultados com vocês, né? Os webinários eles servem com esse propósito. E a gente percebe aí mais recentemente, toda a dinâmica que o governo brasileiro também, né, seja regulamentando, teve a questão de decretos presidenciais sobre o mercado de crédito de carbono, que isso foi bastante recente, está na nossa mente recente, com a expectativa que gere aí mais de 100 bilhões de dólares até 2030, segundo esses cálculos oficiais, e a gente percebe esse estudo podendo ser subsídio fundamental para tal definição. Então, acho que Jaqueline pode passar para o próximo, que eu acho que é exatamente o encerramento. Eu dou uma pausa aqui, agradecendo a paciência e a atenção de todos vocês sobre a minha fala. E agora, o Donati, e também pedindo sempre a ajuda aí do Lincoln, a gente está à disposição para criar uma dinâmica aqui, que a dinâmica agora eu devolvo o palco para vocês. A gente tem... Aqui você pode fazer a pergunta para ser respondida, seja por mim, seja por quem quer que seja, que faz parte aqui, integrante, seja da Enel, seja da Deloitte, e a gente passa a palavra a vocês. Podem levantar a mão aqui no chat, vamos usar o Teams aqui e os seus recursos, e eu vou beber aqui uma água enquanto a gente faz esse momento agora, até as 4h30, que nós temos aí os próximos 20 minutos antes do encerramento que vai ser dado. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez a atenção de vocês. Guilherme, muito obrigado, Guilherme, pela sua apresentação. Fique conosco por aqui, porque nós já temos perguntas aqui no chat. E, além das perguntas, pode começar respondendo as perguntas aqui no chat, claramente. Mas todas as pessoas que estão conectadas e querem colocar um comentário ou uma pergunta, podem agora colocar o botãozinho, clicar em reações, e tem um dos ícones que é levantar a mão. Então, vocês fiquem à vontade também para solicitar a palavra. Vamos começar aqui pelas perguntas do chat? Vamos sim. Deixa eu só pegar uma água aqui. A primeira pergunta é: o que são cenários Deloitte alinhados ao Acordo de Paris, as NDCs? Pode explicar este ponto, por favor? Não ficou claro o que é o cenário 1.
Eu acho Então, que naquele slide que fala das curvas, né, do cenário de referência e cenário 1, ficou uma dúvida naquele slide. então, Luiz, eu vou buscar ser sucinto aqui na questão. O estudo da Deloitte ele está trazendo não só os estudos de referência, como também a dinâmica de um olhar ainda maior acima de modelos de como que as ações que governos e empresas têm buscado fazer para eletrificação e descarbonização dos diversos setores. Então, a gente aqui está querendo trazer recomendações. Ó, pessoal, vamos tentar fazer A, B, C, D e E, e esse o resultado preliminar aqui que a gente está querendo trazer, para que a gente possa ter um cenário mais vantajoso nesse processo de descarbonização. Então, o estudo estabelece o seguinte: se nós conseguirmos criar essas premissas, incentivar políticas públicas, criar ações empresariais para a busca de descarbonização, a gente consegue chegar em cenários melhores, até na busca de chegar no net zero. Essa é a razão do projeto, essa é a razão do trabalho. E a gente conta, por isso que a gente está fazendo esses webinários com vocês, para ouvir o input de diversos stakeholders. A gente, ao longo dos roundtables, tivemos inputs de discussões do BNDES, da própria EPE, que veio aqui para ajudar na mediação, da CCE, na figura do Ricardo Gedra, onde foi uma mediação bastante bacana, pessoas gerando inputs. Tivemos participação de secretários de município relevantes, até do município de São Paulo, onde mostrou a dinâmica que as cidades têm feito. E esse cenário, e o estudo, o cenário 1, busca capturar isso, porque hoje temos um nível de atividades, sejam empresariais, sejam públicas, mas a gente entende que o Brasil caminha para fazer ainda mais. Então, o cenário busca trazer essas visões para que a gente possa visualizar, por isso que as curvas caem, porque a expectativa é que daqui até 2050 isso só vai crescer e a gente possa efetivamente reduzir as nossas emissões. Espero que... Posso te ajudar. Em relação ao Acordo de Paris e a NDC brasileira, o cenário 1, que é o cenário de maior redução, né, que a gente foi mais agressivo nas premissas, né? É claro que a nossa curva, o ano base é 2019, não é 2005, mas comparando com a NDC brasileira, cujo ano base é 2005, esse cenário 1 que nós apresentamos, ele está coerente com a visão 2030, né, da NDC brasileira, e busca a neutralidade de carbono em 2050. Mas, segundo, né, a Deloitte apresentou aqui agora, esse cenário ainda não chega lá, né? Então, que outras iniciativas, que outras projeções, que outras premissas podemos utilizar com a colaboração de vocês para chegar lá. Um ponto importante, acho que aí eu já passo a palavra, tem algumas mãos levantadas, mas um ponto super importante foi o comentário que o Giovanni fez aqui no chat, uma questão conceitual. Eu já quando a gente fala aqui, de net zero, o net é justamente isso, é líquido, né? Não significa que todos os setores precisam estar no zero, né? A economia, no final do dia, né? Na perspectiva líquida, entre emissões e reduções, aí sim a economia como um todo ficaria net zero, né? Passo a palavra aqui, então. Tem mais uma pergunta aqui no chat, desculpa. O material será enviado via e-mail ou via link? Será enviado via link, o material será disponibilizado na página do estudo que nós temos, e eu vou colocar o caminho dessa página agora. Tanto a gravação desse evento, quanto esse material apresentado serão disponibilizados na página do projeto, tá? Mais alguma pergunta aqui no chat? Assim, como você vê o Pacto Global da ONU interagindo na transição energética brasileira? Mauro, muito obrigado pela sua pergunta. Eu aproveito a fala do Lockman, quando ele diz que a Deloitte já é carbono neutra, né, desde 2016. O Pacto Global, ele tem essa fala não é minha, é justamente uma fala do Pacto.
que o setor, a responsabilidade, né, do setor privado em empurrar a agenda do desenvolvimento sustentável, empurrar no bom sentido, né? A gente não ficar aguardando decisões de políticas públicas e de governos que são fundamentais, né, para atingimento de uma estratégia climática nacional, mas o setor privado tem o seu papel, né, fundamental também, né? Então, as empresas, né, as pessoas que trabalham nas empresas, né, os negócios direcionando as suas estratégias para uma atividade econômica de baixo carbono, tem papel fundamental. E é justamente essa a missão do Pacto Global, não só a nível mundial, mas a nível nacional também, né? A Rede Brasil do Pacto, a qual fazemos parte, ela promove esse discurso e incentiva as empresas rumo a uma descarbonização da economia, enfim, rumo a um conceito até mais amplo, né, de desenvolvimento sustentável, né, porque envolve outras agendas também dentro dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O que mais? Temos outra pergunta aqui. Deixa eu... Estou vendo aqui o comentário do Marcos Augusto, da Enel, né? Isso. Posso ler aqui, Olívio? Pode. Aqui no chat, a demanda da sociedade tende a ser um acelerador em qualquer processo de transição. Isso tende a ser muito relevante para os setores industriais e comerciais e para os indivíduos. No entanto, percebe-se numa curva ABC que o setor agro e usos da terra concentram o maior potencial de redução de megatoneladas, né, de emissão. Esse setor tende a ser menos permeável a pressões da sociedade. Como fazê-lo? Marcos, quase que como ganhar na loteria, né? A questão é, a gente precisa esse tipo de ação, e a gente vai ter a mesa agro na sequência, e a questão do uso da terra, do desmatamento, eu enxergo de forma muito pessoal, e aqui não estou falando necessariamente como Deloitte, de como que a gente precisa, primeiro, ser perseverante. Nós precisamos usar na nossa dinâmica, seja no nosso dia a dia, seja empresarial, não ter primeiro diferença entre o Guilherme Lockman, sócio da Deloitte, e o Guilherme Lockman lá na casa, pai do Lucas e do Nicolas, filho do Paulo e por aí vai. A nossa dinâmica perseverante de que todos os setores precisam contribuir, e esse que você mencionou realmente é muito relevante. Nós temos inúmeras formas de fazer essa pressão. A gente tem, nós aqui nesse estudo, eu não digo que é uma forma de pressão, mas é uma forma de contribuir na discussão. E vai ficar claro no estudo de como é relevante essa parte toda que você menciona do setor agro, do setor de uso da terra, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E aí parte da dinâmica pública, das políticas públicas e das políticas empresariais de poder incentivar e poder levar essa mensagem, permear e pressionar para que a gente possa alcançar isso. Mas eu não tenho como discordar de você de que é um desafio. Mas esse desafio, de maneira alguma, me esmorece, e sim me incentiva. Obrigado, Guilherme. Vamos passar a palavra aqui pela ordem. Nós temos o... Lincoln, só para garantir aqui, a Luísa Isso. só fez uma pergunta complementar e o estudo da Deloitte, como vocês puderam ver ao longo da apresentação, né, o estudo da Deloitte junto com a Enel, a gente vem debatendo isso semanalmente, é mais ambicioso, tá, Luísa? Só para deixar claro aí que com as dinâmicas das iniciativas que estão sendo recomendadas e sendo colocadas no estudo, na busca por ser mais ambicioso. Só para reforçar aí, Lincoln. Legal. Elaine Ferreira, por favor. Na sequência, Giovanni. Oi, eu não estou conseguindo ativar minha câmera aqui. Eu posso só falar pelo microfone? Ou... Fique à vontade. Não, A gente entende que você não é inteligência artificial somente, você é uma pessoa. Né? Obrigada. Primeiro, obrigada, agradecer pela oportunidade de estar aqui participando com vocês, porque para mim, que estou aí no mercado,
olhando as oportunidades, é sempre bom ter contato com o mundo corporativo. Então, agradecer primeiramente. A minha dúvida é como vocês conseguem enxergar o desdobramento da descarbonização a nível estratégico e a nível operacional. Por quê? Deixa eu colocar minha posição. O meu nível é o nível de analista. Então, quando eu atuei na Enel, quando eu trabalhei na Enel, eu pude, por exemplo, participar dos projetos de Lagoa do Sol, de Lagoa 5, e eu, a nível operacional, eu organizava dados, lidava com planilhas, fazia requisições de compras, pedidos, folhas de registro. Eu imagino que exista um plano de desdobramento dessa descarbonização, tanto a nível estratégico quanto a nível operacional. Então, eu, como nível operacional, eu gostaria de, assim, eu não sei, acredito que vocês tenham, o nível de vocês seja um nível gerencial, estratégico, e de repente vocês não consigam nem mensurar como seria isso. Mas existe uma curiosidade da minha parte, como se daria esse desdobramento? Por conta de que eu tenho muita... a força de vontade de estar atuando, de estar participando, é uma coisa que vocês tocaram nesse assunto, né? Da questão da participação, e é muito interessante a maneira como é o trabalho na Enel, né? Você realmente se sente parte do todo. Isso é muito gratificante. Eu não sei qual de vocês poderia estar me ajudando nessa questão. Ô, Lianco, fica à vontade. Ela falou tudo da Enel, que eu acho que é melhor você responder. Olha, Elaine, primeiro, assim, uma surpresa, né, de você ter comentado que participou dos projetos de vários projetos, né, de implementação de usinas renováveis da Enel. E o que eu posso te dizer é, assim, que você, de fato, pode se orgulhar de já ter feito parte da transição energética do Brasil, né? Então, quando você, no seu nível operacional, faz uma planilha em prol do sucesso de um projeto novo, né, de uma usina de geração renovável, você já está contribuindo para isso, né? Então, tanto a sua atividade, ainda que administrativa, mesmo aquela operacional, né, do instalador de painéis, por exemplo, ou do diretor, presidente da empresa definindo o investimento, todos eles são engrenagens, são partes da mesma engrenagem, né? Então, todo mundo trabalhando em prol, né, desse desenvolvimento sustentável, né? Então, acho que o que eu posso te falar, assim, no nível profissional, você já fez parte dessa história, né? E no nível, e espero que você continue fazendo aonde você esteja trabalhando, enfim. E no nível pessoal, você também pode contribuir, porque uma parte dessa redução, como o Guilherme colocou aqui, ele acontece no setor residencial, né? Então, hábitos de consumo, né? O consumo consciente da energia, né? A economia circular, né? A questão dos resíduos, né? Tudo isso, nós, enquanto pessoas individuais, podemos trabalhar isso nas nossas casas, podemos ter essa consciência, ou aumentar essa consciência, para que de fato a gente consiga mudar os nossos hábitos de consumo, mudar a quem nos rodeia, né? Nossa família, nossos amigos, e que de fato isso seja um novo paradigma dentro dos nossos hábitos de consumo, né? Então, acho que você pode atuar tanto no seu trabalho, quanto na sua casa, né? Na sua família, enfim, esses aspectos que nos levem a essa transição energética. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu, e é uma coisa muito interessante. Foi a oportunidade de ter essa reflexão em relação ao último meeting que eu participei, o último Save the Date. Eu pude começar a pensar por exemplo, no quintal, né, ao meu redor. O que eu posso fazer para estar melhorando o aspecto, para estar, digamos assim,
reciclando, o que nós podemos fazer para mudar a realidade. Eu acho que a partir do momento que você já tem essa oportunidade de fazer essa reflexão, já é algo muito rico. Quando você começa a pensar o que eu posso fazer para melhorar a minha realidade, o que a situação que eu estou passando agora, o que eu estou vivendo. Já foi assim, uma grande contribuição, ao meu ver. Legal. Excelente. Muito obrigado pela sua participação, Elaine. Passo a palavra agora para o Giovanni. Giovanni. Obrigado, Lincoln. Então, bom, primeiro uma confirmação, assim, o gráfico, acho que foi um dos primeiros que dá a parte de emissão líquida até 2050 nos dois cenários. Eu estou entendendo que ali é emissão total, né? Economy-wide, né? Não é só setor de energia, porque vocês abriram tudo. Aí em função disso, a pergunta que eu faço é a seguinte: porque o cenário de referência ele só estabiliza a emissão. Então, assim, como é que vocês vão comunicar isso? Esse cenário de referência significa que isso significa que o Brasil não atende o compromisso que está se propondo na NDC. Então, tipo assim, vocês vão assumir a comunicação desta forma, que talvez seja um pouco conservador demais, ou vocês vão colocar que essa diferença de emissão vai ter que ser compensada no mercado de carbono internacional, e aí você tem um custo associado a essa decisão de não atingir o compromisso. Então, assim, um pouco ver como é que vocês estão pensando essa comunicação e um pouco isso, tipo assim, a ideia é fazer uma referência, não vou dizer contrafactual, porque seria o contrário, mas assim, extremamente conservador, né? Então, vocês falaram um pouco disso. Giovanni, assim, eu acho a sua pergunta brilhante, aliás, como sempre, né? Você é bastante experiente na área e, de fato, essa é a pergunta que eu coloco justamente de volta para quem nos ouve, né? Então, assim, não queremos ser conservadores, isso já é uma premissa nossa, né? Queremos chegar numa rota que realmente a gente consiga chegar em emissões líquidas, né? Zeradas, né, num cenário de neutralidade, mas a pergunta é de o que nós podemos fazer a mais, né? O que a gente quer realmente colocar isso sobre a mesa. Vamos chamá-los, né, para novas rodadas, para aprofundar esses cenários, né? E a gente pede a colaboração de vocês com os estudos, com os dados, com os projetos que vocês possuem e que possam compartilhar claramente que possam ajudar a construir esse cenário de uma forma que a gente consiga atingir o objetivo da NDC de neutralidade em 2050. Se você perceber, né, a gente travou o cenário em 2050. Né? Se a gente alongasse o período, provavelmente a gente chegaria na neutralidade num horizonte maior. Mas a gente não se contenta com isso, a gente quer realmente fazer um trabalho de qualidade que chegue, né, nos compromissos assumidos aí pela NDC. Então, essa sua pergunta é a pergunta que eu devolvo para esse público e aproveito para convocar, né, mais do que convidar, né, mas convocar vocês para esse debate, para a gente construir, mexer em premissas e em dados que nos façam, claro, de uma forma razoável, né, em cima de projeções e estudos que, né, de uma forma que a gente consiga chegar lá. Não sei se Lockman quer adicionar alguma coisa. Não, eu acho que a única coisa que eu poderia complementar é dizer o seguinte, Giovanni, a gente estabelece esse estudo sabendo que, e aí fazendo a brincadeira de novo lá atrás, né, não temos bola de cristal, mas entendendo que a busca ao máximo é fazer com que aquela curva verde aconteça, né? Então, o cenário de referência é conservador, sim, mas olhando pelo prisma
do estudo e das pessoas que participam e de todos, imagino, que estão aqui, é de que ele nunca vai acontecer. Ele tem que ser alguma coisa daquele cinza para baixo, né? E se puder ser abaixo do verde, melhor ainda. Então, essa que é o desafio que temos como parte do estudo, como desafio como país, e fazer com que não só as políticas públicas, mas também todo o empresariado e cada cidadão e cidadã possa desempenhar um papel nisso. Ok, obrigado. Assim, já dando uma dica, não estou me contendo, né? Por favor, mas já dando por favor. uma sugestão, assim, eu vejo que tem um espaço tanto para a parte de remoção de carbono, não só com, né, vamos dizer assim, a execução de algumas políticas para redução de desmatamento, mas também de algumas coisas que já estão acontecendo de restauração de cobertura vegetal, até porque isso vai ser um mercado rentável, né? Então, tem alguns instrumentos já, tanto associados à lei de capitalização da Eletrobras, de recuperação das matas ciliares em cabeceiras de algumas bacias hidrológicas, hidrográficas, mas também, por exemplo, o papel que eu vi, assim, que vocês tiveram uma visão de acelerando a eletrificação, e aí o papel do etanol acaba ficando baixo. E aí você poderia ter uma lógica de eletrificação via etanol, que tem algumas empresas investindo nisso, que poderia te permitir um percentual de BECS maior, significaria emissão negativa. Então, isso é uma das coisas que a gente está olhando, né? E, por fim, por exemplo, me chamou a atenção o diesel sendo mantido e o gás natural caindo mais rápido do que o diesel. E quando a gente olha, por exemplo, o combustível do futuro, né, um dos programas que foi lançado recentemente, né, uma das lógicas é de corredores verdes e azuis. E aí, com isso, você teria uma emissão menor do que o diesel naquilo que você não conseguisse fazer mudança de modal, né? Enfim, assim, só sugestões para explorar esse cenário referência, que ele, claro, por natureza ele vai ser conservador, mas ele podia, ao invés de só estabilizar, cair, mas cair menos você também não vai atender, mas aí você cairia menos do que o cenário alternativo ali, o cenário 2. Eu também enxergo, só para reagir ao seu comentário, Giovanni, um aprofundamento daqueles gráficos, tá? Como a gente quis fazer questão desse webinar número 2, já para mostrar alguns resultados preliminares e receber de vocês exatamente esse tipo de input, para que a gente possa chegar no webinar terceiro com esses estudos mais aprofundados. Então, eu concordo ali na questão do consumo de combustíveis, tem alguma coisa para aprofundar nessas análises, porque são algumas análises que existem já de algum tempo e podem ser atualizadas para avaliar se esses comportamentos podem ser distintos. Obrigado aí pela provocação. Ok, pessoal. Já estamos aí com um horário a ser cumprido, já são 4h30. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação e a presença de todos vocês. Lembrando que no próximo dia 13 de julho, teremos aí a mesa de debates dos desafios da agropecuária. Então, nós já temos algumas pessoas inscritas, mas se você ainda não está inscrito, não perca a oportunidade, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, ou então copie esse link que está aqui, e você pode se inscrever e acompanhar com a gente esse debate sobre o tema específico de agropecuária e mudanças do uso do solo. Mais uma vez, obrigado. Nicola nos acompanha até agora. Nicola, muito obrigado. Já, se desejar, deixo aí a palavra franqueada para o encerramento.
Não, Lincoln. Acho primeiro que não tenho que agregar muito, porque foi uma discussão muito bacana. Parabenizo Deloitte pelo trabalho feito de síntese de tantas contribuições. Me parece que já o que foi apresentado é uma base para fazer muitas reflexões e depois, obviamente, como foi falado, as ações que precisamos. O trabalho não acabou, não terminou, por isso seguimos participando à força desse trabalho que, como falei no princípio, é um trabalho coletivo, é um trabalho que nos conduzimos em diferentes etapas, falta ainda algo. E nada mais, quero agradecer ao Paulo, que trabalhou 1 hora e meia intensamente acompanhando a gente, que não é fácil, acho, interpretar sempre todos os matizes de tantas discussões, nova palavra e tantas coisas. Parabéns, obrigado. E nada mais, está André Malerba que quer falar. Obrigado, Paulo. Andrea, queria agregar algo? Pode falar. Não, desculpa. Ok. Gente, Ok. seguimos trabalhando. Eu acho que vamos, de verdade, a fazer o primeiro plano integrado que possa dar ao Brasil uma visão do caminho até 2050 a descarbonização, net zero. Isto tem que dar a cada pessoa que participou hoje nas outras mesas um grande orgulho. Já isto é entregar algo, entregar uma rota, entregar uma hipótese de caminho e entregar também a confiança que se possa lograr isso. Acho que é uma contribuição material, já material. Um grande abraço. Obrigado, abraço pessoal. a todos. Obrigado a todos. Tchau. Tchau. Parabéns Tchau, a todos. parabéns. Abraço. Parabéns, Parabéns. Lincoln. Um abraço. Tchau. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Tchau.